Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Camila Grunitz, que eu sou coordenadora de engenharia no segmento Energia e Indústria aqui na Hilti. E hoje a gente vai falar sobre um tema relevante, dentro do setor da construção, que é como conectar os escritórios de projetos com o campo de maneira eficiente. Isso é possível, aqui na Hilti nós desenvolvemos o Spec2Site, que é um portfólio de soluções para a indústria da construção focado em aumentar a produtividade, aumentar a segurança, a sustentabilidade dentro dos projetos, Obrigado Camila. É um prazer aqui estar com a Hilti. Espero poder contribuir bastante aqui com as discussões e trazendo o contexto do cenário nacional em relação a projetos, construções, como é que a gente se conecta aí com as soluções que a Hilti oferece. Ah, que bacana. Obrigada por estar aqui com a gente. Olha, o setor da construção, ele nos últimos anos, ele vem enfrentando um cenário tanto político quanto internacional, assim, um pouco complicado, porque a gente teve um período de pandemia em que a construção naturalmente desacelerou nesse período. Depois a gente enfrenta assim, um cenário mais global, um cenário de guerra, de mudanças políticas como um todo. Então, o segmento da construção acaba até lidando de uma certa forma aqui no Brasil, até de forma positiva, em relação a todos esse cenário aí que existe externo. Olha, os desafios, os principais gargalos que a gente tem, assim, se a gente observar no contexto de estrutura de aço, é que aqui no Brasil o segmento de estrutura de aço ainda vai crescendo, vai crescendo a passos lentos, de certa forma. A gente ainda tem muita concorrência do segmento de estruturas de concreto, porque a gente tem uma forte cultura ligada ao concreto aqui em cenário nacional. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem, de fato, impulsionar a estrutura de aço, impulsionar o segmento da construção e mostrar realmente que a solução industrializada é uma solução interessante. Então, a gente ainda, muito se fala da construção civil como uma indústria ainda atrasada, buscando incorporar inovações. E, obviamente, eu acho que o primeiro passo, até antes da gente inovar ou trazer coisas muito diferentes, é que a gente impulsione soluções que são tradicionais também, no caso, as construções em aço. Então, acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem. Não, com certeza. Assim, o Profis, as experiências que eu tive com o Profis são espetaculares. Assim, dando até meu depoimento e complementando o que você trouxe de informações, o que é legal para o calculista é que quando você tem, digamos assim, uma interface gráfica, no caso o Profis, em que você aplica os seus carregamentos, as forças nas ancoragens, e você depois tem um relatório formal da Hilti, isso traz uma confiança muito grande, até para a gente apresentar essa memória de cálculo para o proprietário da obra, para o construtor, para o cliente final, porque é algo validado pela Hilti. E a Hilti, querendo ou não, tem uma marca forte, não apenas no cenário nacional, mas global. Então é uma história muito grande, é uma bagagem muito grande que, no fundo, o Profis proporciona ao usuário, ok? Então acho que assim, é algo fantástico. E mais recentemente também, no ano passado, no ano de 2024, surgiu também uma interface muito interessante entre o Profis e o Ideia Estática, que é um software, eu acho que é o líder global no dimensionamento, na análise de dimensionamento de ligações, e eu já testei essa integração muito boa entre o Profis e o Ideia Estática, e queria, como curiosidade mesmo, ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês enxergam o potencial dessa parceria aí com o Ideia Estática, que é um software líder global, unindo forças com o Profis aí da Hilti. Como é que você enxerga isso? Então, essa é uma grande novidade, que a gente trouxe agora nos últimos meses. Recentemente foi lançado esse plugin, em parceria com a Ideia Estática, entre Hilti e Ideia Estática, que permite integrar o Profis com diversos softwares, Então, a gente consegue trabalhar com softwares como Tecla, Revit, SAP 2000, Strap, entre outros, E fazer essa integração possibilitando que seja importado esse desenho, esse projeto, para dentro do Profis, a gente consiga fazer o dimensionamento de maneira adequada
e exportado novamente para o software de origem. Isso reduz o tempo necessário, né, para definir essas fixações, aumenta a qualidade, aumenta a precisão também do seu projeto, porque você traz exatamente as informações de fato que estavam no projeto e não algo genérico como um catálogo, né, ou até como um desenho genérico mesmo. Então, as nossas expectativas estão super altas com relação a essa integração. Então, essa é a interface do Profis. Hoje, nós temos 6 módulos aqui de aplicação. Esses módulos, eles são definidos de acordo com a legislação local e também de acordo com os itens que nós temos disponíveis em cada mercado. Então, hoje no Brasil, nós temos os módulos referente à fixação de aço concreto, né? Então, olhando aqui para a fixação de ancoragens através de placa base. Temos também sobreposição de concreto, módulos para dimensionamento de fixações de fachada, concreto sobre deck metálico e também as conexões concreto-concreto. Então, nós temos o menu aqui do lado esquerdo, que são todos os inputs que a gente precisa fornecer ao software para, de fato, conseguir fazer o dimensionamento dentro da ferramenta. Então, as principais informações aqui, né, estão relacionadas ao tipo de concreto, então também conseguimos definir aqui qual é a classe desse concreto, qual é a FCK. Então, saímos, né, daquela definição somente puramente de catálogo e entramos em algo mais personalizado para o nosso cliente através dessas informações. Outra informação relevante aqui é com relação ao arranjo, essa placa, essa chapa que a gente está utilizando. Então, o software ele nos fornece aqui um desenho genérico, né, com uma orientação aqui de uma placa quadrada, mas a gente pode trabalhar com diversos modelos, né, redonda, enfim, podemos personalizar esse modelo de acordo com a necessidade aqui do nosso projeto. E temos também as famílias de ancoragens. Então, aqui dentro das famílias, temos toda a parte de ancoragens mecânicas, ancoragens químicas, híbridas, onde nós conseguimos definir qual é o tipo de ancoragem necessária, né, ou disponível para aquela aplicação, de acordo com a necessidade do projeto e também com os inputs que a gente está fornecendo. Então, se vai ser uma aplicação submersa, por exemplo, então eu vou ter uma gama de produtos que vão oferecer esse tipo de solução, mas também se eu estou trabalhando com situações mais corriqueiras, então furo seco, né? Então eu acabo tendo bastante opções aqui de trabalho. Eu vou manter aqui no nosso RE500 aqui V3, que é um dos nossos produtos mais conhecidos, mas a gente consegue fazer o dimensionamento com qualquer um desses produtos disponíveis aqui. Nós também temos liberdade aqui para editar os diâmetros dessas barras que nós vamos utilizar. Então, aqui no desenho a gente está ilustrando 4 barras, né? Eu vou manter aqui essa barra de 3/8, mas a gente consegue definir vários diâmetros dentro do leque de opções. O arranjo propriamente dito, então se eu vou trabalhar com 2 ancoragens, se eu vou trabalhar com 4 ancoragens, se eu vou personalizar isso, também é possível. E também definir qual é o tipo de perfil que eu vou utilizar aqui para esse dimensionamento. Então eu consigo editar o tipo de perfil através dessas opções e chegar no perfil exato ao qual eu estou trabalhando. Com essas informações imputadas, eu posso também editar esse desenho, então trabalhar com bordas limitadas ou bordas infinitas, a depender do tipo de requisito. E, a partir disso, eu consigo imputar as cargas. Então, eu posso imputar as cargas diretamente no desenho. Então, vou editar essa carga aqui. Ou então, eu posso imputar aqui embaixo, né? Dentro dessa planilha aqui, onde eu consigo colocar todas as combinações necessárias. Vou colocar uma carga de cisalhamento aqui, para a gente brincar um pouquinho com a ferramenta. E a partir disso, eu consigo fazer o dimensionamento. Então, o software, a partir dos inputs dessas informações,
eu consigo fazer o dimensionamento dessa ancoragem, o software calcula e ele nos passa aqui quais são os percentuais de utilização dessa ancoragem, né? Como a gente está se comportando aqui dentro desse arranjo que nós definimos. Uma vez que estamos de acordo com essas informações, a gente consegue gerar o relatório e, conforme você já havia mencionado anteriormente, Alberto, o relatório, né, vem todo o memorial de cálculo com toda a normativa que foi utilizada, todas as verificações que são utilizadas, e a gente consegue apresentar esse memorial tanto para o nosso cliente e também, né, ficar resguardado com relação ao trabalho que foi de fato executado aqui. Então, nosso memorial super completo, né, com a representação gráfica aqui do nosso arranjo e todas as verificações aqui que a gente trabalha também. O que eu gosto muito aí no relatório em si é que você tem a possibilidade de tanto calcular a placa com rígido quanto uma placa baseada numa modelagem em elementos finitos. Então, isso é muito bom, isso é muito legal. Exatamente. Essa diferença de funcionalidade, ela está expressa aqui no último ícone aqui do menu, e ele pode ser definido aqui. A gente tem diferenças em relação ao tipo de licença que nós fornecemos. Então, na licença Premium, de fato, o modelo flexível através de elementos finitos está disponível. E na licença padrão, né, Standard, nós temos somente o modelo rígido. Ambos vão funcionar da mesma maneira no ponto de vista de input de informações, de como trabalhar essas informações dentro do software e gerar o relatório, mas aí tem diferenças no método de cálculo em si, né? Mas ambas a gente consegue gerar esse relatório. Mostrei um pouquinho aqui da ferramenta, de como utilizá-la, né, de maneira muito simplificada, então mostrando como é feito os inputs das informações, como a gente extrai um relatório, e como isso pode ser agregado no dia a dia, né, de um escritório de estruturas, por exemplo. A gente está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, então eu agradeço bastante ao Alberto pela participação. Convido todos a seguir, né, o canal da Hilt Brasil nas redes sociais. E, Alberto, divulga o teu perfil para quem quiser acompanhar mais sobre os seus conteúdos, como te encontrar aí nas redes. Perfeito. Camila, mais uma vez, assim, obrigado. Obrigado a você também pela condução maravilhosa aqui da nossa apresentação. Obrigado também a Hilt pelo convite, fazer parte aqui. E espero que mais iniciativas como essa apareçam e que a gente possa ainda refinar o nosso material, né, de apoio para os projetistas. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, hoje eu tenho o LinkedIn, então pode procurar por Alberto Leal. Hoje eu publico muitas informações pelo LinkedIn. Espero estar publicando também informações teórico e prático, o Profis, sobre as soluções da Hilt, sem dúvida. Vou fazer essa parceria com vocês. E eu também tenho o canal do Instagram, que é albertoleal.eng. Então sintam-se convidados aí a seguirem o meu perfil, seguirem o perfil da Hilt. Com certeza a gente vai compartilhando gradualmente muito conteúdo de interesse para vocês. Obrigada, Alberto. Bom, temos muitos outros temas que a gente pode explorar ainda. Se tiverem dúvidas, sugestões, deixem nos comentários e nos vemos no próximo conteúdo. Obrigada!